Felipe Campos detonou Boninho e toda sua produção do BBB 23, após expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato, alegando que Boninho é cúmplice pois assistiu um crime e ficou de braços cruzados. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal para ajudar a gente a chegar aos 5.000 inscritos. Agora, o seu Boninho, né? O Boninho não deixa de ser Boninho, né, pessoal? O Boninho não deixa de ser aquele cara extremamente arrogante, né? Que ele simplesmente acha que porque ele está sentado em cima da Vênus platinada, ele pode fazer aquilo que ele bem entender, brincar da forma como ele quiser. E ele só tomou a atitude, que também foi ridícula, né? Porque ele teve a tarde inteira para poder mandar o pessoal embora, mas ele quis realmente garantir a audiência ali, para que ele pudesse ganhar mais alguns milhões. Mas ele só tomou essa atitude, sabem por quê? Por causa dos anunciantes, porque os anunciantes foram lá e começaram a atormentar o Boninho e pedir para que ele tomasse uma posição. E ele tomou a posição que foi realmente expulsar os dois. Não adianta vir com esse papo de eliminados. Não, eles não estão eliminados, eles estão expulsos. Essa é a grande verdade. E aí o seu Boninho fez isso. Você sabe que hoje, vocês sabem que eu trabalho também em outro canal de manhã, e hoje nós discutimos muito esse assunto, inclusive com um promotor de justiça, com um delegado, nós discutimos também com um advogado. Isso tem um nome chamado vilipêndio corporal, pessoal. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que toda a produção pode ser indiciada num processo crime tanto quanto os participantes? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Sabe por quê? Porque quando o seu sapato, cara de sapato, pega e joga a menina na cama, começa a abrir as pernas da menina, começa a enfiar a mão na menina, vocês sabiam que a produção poderia ter interferido? Poderia ter jogado um sinal sonoro ali? Poderia ter feito alguma coisa? Porque ninguém sabe o que pode vir depois. Ninguém sabe até que ponto estava a embriaguez do rapaz. Não é verdade? Você não sabe o que pode acontecer? E isso, na verdade, isso gera o quê? Cúmplices. E cúmplices é toda a produção encabeçada por direção, encabeçada por apresentador, encabeçada por todo mundo. Vocês sabiam? Ou seja, quem for indiciado, não só Guimê, como também o próprio Cara de Sapato, mas toda uma produção, direção, assistente, enfim, porque simplesmente é como se você estivesse assistindo um crime de braço cruzado. Olha que lindo. É a mesma coisa que você estivesse assistindo a alguém esfaqueando o outro e você olhando assim. Tipo, olha que legal. Assistindo, aplaudindo o crime. Olha que legal isso. Né? Então, ou seja, eu acho que isso realmente venha como uma virada de chave a partir de ontem. Para que as pessoas realmente tenham um pouco mais de sentido e que não jogue somente a culpa nos participantes. Porque é muito fácil você jogar a culpa e jogar simplesmente, pegar e abrir um saco de lixo e jogar tudo em cima de alguém. Não, porque quem está por trás também teve culpa. Porque poderia ter entrado um aviso, um sinal sonoro, poderia ter entrado qualquer coisa. Poderiam ter chamado o Guimê, mandado ele ir lá no confessionário que queriam falar com ele. Tudo isso poderia ter acontecido, mas nada disso aconteceu. E não aconteceu, sabe por quê? Por causa de uma coisa chamada dinheiro. Dinheiro, audiência, ego, tudo isso por causa de uma única fórmula, que é essa que eu já falei para vocês. Agora, vocês não acham que o Boninho ele deveria virar público? Ele que também é o diretor do programa e se sente o maioral, se sente Deus, na verdade. Se ele não for, ele é quase amigo ali de Deus, secretário, primeiro secretário e tal.
Você não acha que ele poderia vir a público para pedir desculpa pelo que aconteceu, sendo ele, inclusive, o próprio diretor? Ele não poderia colocar um post na página dele, dizendo o seguinte: olha, pessoal, eu venho por essa pedir desculpa pelo incidente de ontem, não esperávamos, enfim. Não, mas passa como se nada tivesse acontecido, deixa que o Tadeu Schmidt lá se arda, que elimine os dois e que depois eu entre, e depois coloca a menina lá em prantos, porque na verdade a Dania Mendes mais uma vez se sentiu culpada, colocando a mulher ali como a própria culpada e ela se colocando naquele papel, mas eu não tive culpa, não fui eu que fiz isso, né? Porque eu ouvi muita gente dizendo na internet que ela foi culpada, sim. Porque se ela tivesse pedido se ela tivesse pedido algo do gênero, não teria acontecido isso teria ficado por ali mesmo. Mas não foi isso que aconteceu e nós assistimos. Não é verdade? Agora eu quero entender até que ponto isso vale a pena. Como é que essas pessoas agem? Por que que não tomam uma providência? Por que que essa produção, assistindo absolutamente tudo, prefere muito mais aplaudir, ver os dígitos aumentarem, ver o bolso encher e são incapazes de tomar uma atitude para que e assumirem uma responsabilidade desse tamanho? É muito mais fácil, né? É muito mais fácil você jogar, mais uma vez, eu vou dizer, a culpa nos dois. Eu acho que os dois realmente foram um gatilho. Mas ao redor disso tem muita coisa envolvida também. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eles que são brancos, eles que se entendam, eles que fizeram. Não, senhor. Você tem culpa, sim. Porque a partir do momento que você assiste cenas como aquelas e você não toma o mínimo cuidado, ou você não toma a mínima atitude, você está sendo conivente com aquela história e cúmplice. Essa é a grande verdade. E volto a repetir, hoje pela manhã, no canal onde eu trabalho também, nós recebemos para falar disso, inclusive de Big Brother Brasil, nós recebemos uma promotora, nós recebemos uma advogada, um jurista, justamente para a gente poder discutir o assunto. E isso chama-se vilipêndio corporal. Vocês sabiam? Vocês sabiam, e volto a frisar, que toda uma produção pode ser inserida dentro de um inquérito, como os próprios participantes? Porque, e volto a repetir, é a mesma coisa que você assistir um crime de braço cruzado e você não pedir socorro, porque a produção poderia ter dado um sinal de alerta, a produção poderia ter feito absolutamente tudo, mas eles não fizeram. Eles podem ser inseridos também no inquérito. Eles podem. Porque eles têm o direito de tomarem a frente, de tomar partido. Porque eles são os cabeças da história. Então o seu Boninho prefere se calar, o seu Boninho prefere não tomar nenhuma atitude, nada, não falar absolutamente nada, deixa que arda nas costas dos dois. Mas hoje, em cima dessa brecha que eu descobri e que eu soube, eu gostaria muito que todos fossem inseridos também no inquérito. Produção, Boninho, direção, todo mundo junto no rolo. Porque foi o que eu falei, é a mesma coisa você assistir um crime de braço cruzado e você não tomar uma atitude. Né? Você vendo um esganar o outro e você olhando, falando assim, nossa, que lindo. Nossa, eles estão se degladiando, olha que bonito. Né? E você não toma atitude e você não faz absolutamente nada. Né? Aí hoje eu vejo todo mundo xingando a Alexa, enfim, isso eu já vou comentar com a Clara daqui a pouco. Mas eu acho que o mínimo que a gente deve fazer, pessoal, é ficar de olho. E eu tenho que agradecer a vocês que foram lá na página dos anunciantes e foram lá gritar realmente e pedir que alguém tomasse alguma atitude. Porque não dava para ficar da forma como ficou. E foi dessa forma que foi feito. Eles foram expulsos e não eliminados. Eles foram convidados a sair do programa. Então, ok, acabou, vira a página MC Guimê e também Cara de Sapato. Os dois deixaram o jogo. Maravilha, a vida que segue. Mas agora eu quero saber, eu quero resposta do Boninho, eu quero resposta da produção, eu quero resposta de todo mundo, porque eles também são coniventes com essa questão. Eles também fazem parte, se os dois são criminosos, eles são ao dobro, porque eles também incentivaram, eles fizeram e eles não tomaram uma atitude vendo a história crescer e eles queriam ver aonde ia. O que você achou da declaração de Felipe Campos? Deixe sua opinião nos comentários.